Vocês viram, né? Eu mandei para os meninos, Diego, Alisson, e mandei também para Igor, né? Que agora ficou meio misturado, assim, para vocês conseguirem. Vocês já se adaptaram para conseguir baixar a aula, quer dizer, a aula tem que baixar, né? É uma confusão da gota. Tem que baixar. Eu não Eu entendi baixei a nada primeira daqui. aula. Eu consegui baixar a primeira aula tua. Deixa eu ver aqui se esse é o slide certo. Pronto. Esse aqui foi a parte que a gente já viu na semana passada. Tá todo mundo com o slide? Sim. Aqui tá, Tá, professor. pronto, aqui tá aparecendo. Pronto. Então, essa foi a primeira parte que a gente viu na aula passada, né? Falando sobre o artigo, né? Essas palavras-chave, afiliação, resumo, não sei o quê, não sei o quê. Vocês tentaram ver um artigo científico agora, depois dessa nossa conversa? Vocês viram, procuraram algum artigo para olhar de forma diferente para eles agora, ou passou batido, ninguém fez porcaria nenhuma? Pela resposta, ninguém fez porcaria nenhuma, né? Ah, não, alguém viu. Oi, que bom. Aquelas coisas que eu tinha tirado, eu consegui raciocinar melhor depois que a senhora explicou. Então, aí Camila passou batido, a Yasmin ainda viu, Maria Cláudia viu, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o projeto de pesquisa. Teve gente aí, a gente teve agora, faz o quê? Uma semana, né? PIBIC. Faz um pouquinho mais de acesso. Esse um dela é outro. É porque, sim, é para dizer que eu entendi que vocês viram, né? Minha gente, hoje aqui o prédio está cortando a grama. Eu não sei onde eles arrumaram tanta grama assim, porque só tem um jardim desse tamanho. Faz meia hora que eles estão eu não vejo, não sei quando é que vão parar, mas enfim. Desculpa aí que está vazando esse cortador de grama aqui. Na realidade, hoje já teve tudo. Eu acho que foi incêndio, passou bombeiro, passou SAMU. Aconteceu alguma coisa aqui. Mas, enfim. Obrigada, Camila. Então, essa semana passada, acho que saiu o resultado do PIBIC, né? Não sei, alguns de vocês, alguém foi contemplado com o PIBIC? Eu não. Alguém foi contemplado? PIBIC? Não? Pois é. Para você pensar num trabalho científico que vai resultar, né, que pode resultar num artigo científico, você precisa fazer um projeto de pesquisa. E como eu disse a vocês na semana passada, todas as vezes que vocês conseguem me ver nessa telinha pequenininha, ou não adianta nada, é melhor eu desligar minha câmera? Dá para ver sim, professor. Dá para ver? Pronto. Então, todas as vezes que vocês vão vão entrevistar, vão relatar um caso clínico, vão fazer uma técnica, né, que vai utilizar algum dado biológico, ou vai fazer alguma intervenção, você vai precisar submeter ao comitê de ética. E ao submeter ao comitê de ética, eles vão pedir o seu projeto de pesquisa. Como o nome já diz, o projeto de pesquisa é tudo aquilo que você projeta, que você pensa em fazer. Então, esse projeto de pesquisa vai ter etapas semelhantes ao artigo científico. Afinal de contas, o artigo foi gerado a partir de um projeto de pesquisa. Mas ele precisa
ser pensado de forma diferente do artigo científico, tá certo? Primeiro de tudo, é que o verbo do texto vai ser modificado. Sempre o verbo do texto vai ser no futuro. Então, será realizado, será coletado, tudo é que você pretende fazer. No artigo científico, por sua vez, é o que já aconteceu. Então, foi feito, foi coletado, foi realizado, tá certo? Então, o artigo já é o resultado da execução daquilo que você programou no projeto. Então, para começar a fazer o projeto de pesquisa, você precisa pensar no tema e formular o problema, né? Então, como é que você faz isso? Você precisa entender primeiro o que você quer falar, aquilo que você quer pesquisar. Qual é a sua dúvida? O que você quer investigar no sentido de o que você quer pensar sobre, o que você quer mudar da técnica, o que você quer saber. Porque, por exemplo, você pode, num projeto de pesquisa, pensar num questionário. Meu projeto eu quero saber quantas pessoas dentro da Uninasal, dentro do curso de odontologia, tiveram Covid. Eu não posso simplesmente mandar um WhatsApp para todo mundo do curso ou mandar um linkzinho para que você preencha e depois começar a divulgar essas informações sem passar por um comitê de ética. Eu não posso. O que eu posso fazer, por exemplo, eu sei que Arnoldo fez, foi perguntar a vocês quem já teve isso aqui para fazer um mapeamento no curso para ver as medidas de prevenção de segurança. Isso é uma coisa para informação interna. Aquela informação não é para gerar uma publicação científica. Toda vez que eu vou pegar uma informação e transformá-la seria uma pesquisa quantitativa, nesse caso, sim, sim, sim. Então, eu quero só saber quantas pessoas tiveram Covid, certo? Mas aí eu posso querer saber o seguinte: olha, eu quero pegar as fichas clínicas da faculdade e ver quais são os erros radiográficos que acontecem naquelas fichas clínicas. Então, isso aí eu preciso fazer um projeto de pesquisa, pensar esse projeto de pesquisa do jeito que a gente vai falar agora e passar para um comitê de ética. Então, tudo que vai coletar, e estava a maior dúvida, a maior confusão, se esses dados terciários, ou seja, um dado de uma ficha clínica que o paciente já assinou o termo de consentimento, se você precisa ou não passar pelo comitê de ética. Por quê? Porque, primeiro, que quando você assina o TCLE, por isso que é tão importante assinar aquele TCLE, você, como paciente, já está sabendo, já está autorizando, né, a que aqueles seus dados, né, sejam divulgados, tá certo? Então, se você lê o TCLE lá da clínica, ele tem falando que é uma clínica escola, que esses dados podem ser utilizados, tal, tal, tal. Por isso que para o relato de um caso, às vezes você quer mostrar uma técnica, um caso diferente, isso aqui, a gente não precisa passar pelo comitê de ética, porque é só o relato de um caso e você já tem o TCLE. Então, você anexa, né, esse TCLE preenchido e assinado como uma comprovação de ética. Então, eu preciso escolher o tema sobre o que eu quero falar, pensar qual é o problema que tem nesse tema, o que eu quero falar, e aí eu vou mais uma vez, ou no caso agora, né, elaborar uma introdução. Na semana passada, a gente até questionou, a introdução pode ser feita no final para poder ir direcionando. Algumas pessoas, né, dizem que a introdução faz no final para ir direcionando já para os resultados, para aquilo que você encontrou. No caso do projeto de pesquisa, a introdução não dá para ser a última coisa a ser pensada, porque a introdução é a fase com que você está fazendo uma abordagem daquele problema, ou seja, prevalência daquela lesão,
a técnica que foi desenvolvida, e aí você faz junto dessa introdução uma revisão de literatura, que aí você já tem o que a gente chama de referencial teórico, quer dizer, o marco. Primeiro aconteceu isso, por exemplo, uma técnica, né? Eu vi Egmont, me lembrei, uma técnica de prótese. Aí, um determinado material de inovação, né? Um material novo que está sendo lançado no mercado e eu estou fazendo um teste com esse material. E eu quero fazer um projeto de pesquisa. Então, eu vou falar desde sempre o que é que foi utilizado primeiro, depois quais foram os materiais que foram evoluindo a partir daquele primeiro material para aquela prótese, ou no caso de material de moldagem. Então, primeiro era feito com alginato, por que com alginato, quais são as vantagens? Então, você vai trazer, né, todo o embasamento teórico, todo o referencial teórico, como o pessoal que fala metodologia gosta de dizer, né, para aquele problema seu. Então, não é uma coisa que você vai fazer com 2 artigos, mais uma vez. É todo um processo de pelo menos uns 10 artigos. Tá certo? Aí você vai justificar, tem uma etapa chamada justificativa. De forma bem grosseira, a justificativa é o seguinte: você vai convencer, você vai explicar, você vai me dizer por que é que eu devo perder meu tempo lendo o seu artigo, lendo o seu projeto e qual é a relevância dele, o que é que ele vai trazer de novo. Então, eu vou justificar por que que eu quero fazer aquilo ali. Tá dando para entender, gente? Sim ou não? Como se fosse uma tese, né? Não, não é uma tese, não. Tese, você já viu semana passada. Tese é o que resulta de um doutorado. Esse caso aqui, a justificativa não é uma tese. A justificativa é por que é que eu vou gastar meu tempo vendo seu trabalho. Você vai escrever isso. Você vai me vender, é a hora que você está vendendo o seu projeto para mim. Por que é que ele é interessante? Por que é que ele é relevante? Por que é que eu tenho que gastar o tempo lendo? Tá entendendo? Esse trabalho se justifica em virtude da inovação do material, tal, que aparentemente é mais barato, é mais sensível, é não sei o que lá, em comparação com os materiais anteriormente lançados. Entendesse? Ou não, Igor? Entendi. Entendesse? Aí, quando você fizer todas as etapas, você vai me dizer qual é o seu objetivo. O objetivo geral e o objetivo específico. Deixa eu só seguir aqui, porque eu tenho a impressão que aqui eu estou falando tudo. Quer ver? Ó? Tô falando tudo aqui, ó. E aí eu vou voltar esse negócio para você, para a gente seguir melhor. Escolha do tema. O que eu quero falar, né? Isso aqui eu vou passar rapidinho, porque eu acabei falando e aqui tem só para você fixar, né? É um aspecto ou área de interesse e um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Ah, deixa eu dizer um negócio. Umas meninas vieram me procurar, querendo falar sobre 2 lesões específicas da gestação. Eu estou falando e as meninas vão saber. E eu disse assim, ó, eu acho melhor o seu tema, seu resumo, ser sobre gestação, não ser sobre essas 2 lesões. Por quê? Porque quando você fala apenas sobre um aspecto, você vai falar sobre um caso clínico, você vai falar sobre uma técnica que você usou para tratar aquilo ali, é uma coisa. Outra coisa é você falar, fazer uma revisão de literatura só sobre um tópico. Fica mais difícil, fica limitado, exatamente, fica muito limitado, tá certo? Então, esse tema, né, eu gosto assim, a definição do tema pode surgir com base na sua observação do cotidiano e na vida profissional, né? Então, assim, às vezes o seu orientador, às vezes você mesmo, viu um caso diferente e quer estudar mais sobre isso. E aí você pode fazer um projeto de pesquisa sobre isso, né? Então, quando a gente fala de formulação do problema, é justamente o que você pretende, com essa pesquisa, responder ou resolver, né? Isso aqui eu vou passar rápido, porque que eu já falei.
Mas se tiver alguma dúvida, me parem, tá? No caso da introdução, aí eu botei assim, dica, deixa para escrever por último, mas é justamente, calma, viu, minha gente? É a forma que eu estou dizendo aqui para pensar. Tem muita gente que diz, deixa para escrever por último, mas nesse caso aqui da introdução, a gente, de um projeto de pesquisa, precisa ser construído antes, tá certo? Por quê? Porque vai nortear meu pensamento, né? Quando eu digo deixa para escrever por último, é quando eu já tenho resultados. E esses resultados podem nortear a minha escrita da introdução. Quando eu escrevo logo, quando eu começo o trabalho escrevendo a introdução, aquele problema vai ficando mais claro na minha cabeça, tá certo? E aí isso eu estou falando do projeto de pesquisa. Deixa para escrever a introdução no final, quando a gente for escrever o artigo. Mas quando vai escrever o projeto de pesquisa, preciso escrever logo para poder eu começar a refletir sobre o problema, tá certo? Na revisão de literatura, eu vou precisar resgatar quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto, né? Então, na hora que eu faço uma revisão de literatura bem feita, eu vou poder achar as lacunas existentes na literatura, ou seja, o que é que acontece na literatura que não está muito explicado ainda sobre essa técnica, sobre essa lesão, sobre um processo, sobre essa dúvida que eu tenho, certo? Na justificativa, né? Eita, perdão, na justificativa, danou-se. Aqui. Foi a pergunta que eu estava querendo fazer para Igor, né? O tema é relevante, por quê? Quais são os pontos positivos? Você vai vender, né? É como se, aqui essa última frase, a justificativa deverá convencer quem foi ler o projeto com relação à importância e relevância da pesquisa proposta. Ou seja, por que que eu vou gastar meu tempo lendo o seu projeto? Por que que eu vou gastar meu tempo investindo dinheiro no seu projeto? Né, no caso de projetos com bolsa, por que eu vou gastar meu dinheiro financiando equipamentos para você? O que é que tem de tão relevante nisso aí? Né? Aí a gente chega nos objetivos. Então, no objetivo, eu vou ter uma divisão. Eu vou ter a divisão dos objetivos gerais e os objetivos específicos. O objetivo geral é a síntese do que se pretende alcançar. E os objetivos específicos são os detalhes. Então, por exemplo, objetivo geral, né? Eu quero testar tal material de moldagem. É um alginato novo que saiu, enfim. Objetivo específico. Eu quero comparar esse alginato com o alginato tal. Eu quero ver se ele tem é mais rápido o tempo de presa dele do que o outro. Eu quero ver se, além do tempo de presa, ele tem também ele dá mais nitidez na imagem, né, que foi impressa no modelo. Quanto tempo ele seca? Então, assim, tudo que você quer destrinchar naquela sua pergunta é objetivo específico. E o geral é como se fosse uma abordagem generalizada, né? Eu não sei se eu estou sendo clara em relação ao objetivo. Tá fácil ou tá difícil entender? Existe algum limite para os objetivos específicos ou quantidade ideal? Depende do teu tema, Amanda. Porque se teu tema for muito complexo, vai ter um objetivo, vão ter vários objetivos específicos. Se seu tema for, por exemplo, testar um tal material, ou testar a prevalência, saber a prevalência de uma doença, ele vai ter vão aparecer poucos objetivos específicos. Mas se você for um tema, por exemplo, eu quero saber, a Tilly perguntou, objetivo específico seria um detalhamento geral? Sim. Amanda, por exemplo, se eu disser assim, eu quero saber
quais foram as doenças, a doença mais prevalente em 2020? Aí todo mundo vai dizer assim, foi Covid, com certeza. Não, foi a doença mais alardeada. Mas será que foi a doença mais prevalente? Então, eu vou ter que agora ver quais foram as doenças por faixa etária, por sexo, por idade, por não sei o que, não sei o que. Tu tá entendendo? Então, eu vou ter que destrinchar mais o objetivo específico. Se foi doença viral, se foi doença bacteriana, tal. Então, eu vou aumentar meu objetivo. Então, os enunciados dos objetivos devem começar com o verbo no infinitivo. E esse verbo deve indicar uma ação passível de mensuração. Então, assim, se eu quero, por exemplo, determinar um estágio de conhecimento, então você vai usar os verbos apontar, definir, arrolar, enunciar, inscrever, registrar, relatar, tal, tal, tal. Se é de compreensão, então, assim, se eu quero discutir, esclarecer, examinar, explicar, identificar, localizar. Então, essa tabelinha aqui eu gosto de colocar porque você se guia. Às vezes você fica sem saber o verbo, você fica se pensando, o que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero mostrar, eu quero demonstrar, eu quero explicar, depende. O que você quer fazer? Você quer conhecer, você quer compreender, qual é a diferença de conhecer para compreender? É você refletir sobre aquilo ali, né? Explicar, né? Ou você só quer apenas citar, relatar. Então, se você quer só citar, relatar, definir, enunciar, escrever, você quer só conhecer, só quer saber aquilo ali. Se você quer conhecer mais a fundo, aí você vai, tem alguém que botou aqui. Foi no chat, agora eu não vou conseguir ver, Juliana. Depois depois eu respondo lá. Então, dá uma olhada aqui quando vocês forem pensar no objetivo de vocês, né? Desse resumo, que acaba você também podendo usar esses verbos, né? Você identificar o que é que você quer, se você quer analisar, se você quer avaliar, se você quer aplicar alguma técnica, se você quer compreender. E tem todos esses verbos aí, é meio que um dicionáriozinho que eu coloquei para você lembrar dos verbos, tá certo? Fica mais fácil de você entender esse processo. Aí, depois, você vai fazer a sua metodologia, ou seja, você vai criar aquela receita do bolo, né, que a gente falou. Então, você vai conseguir, é como se você fizesse um mapa mental escrito, né, e eu até recomendo para que se faça. Quando eu vou fazer minha metodologia, eu sempre faço a partir de um mapa mental. Então, assim, boto no centro qual é o meu problema, qual é o meu objetivo, e aí eu vou colocando por etapa. O que é que eu vou fazer primeiro, o que é que eu vou fazer segundo, o que é que vai acontecer com uma coisa, o que é que vai acontecer com outra. E na hora que eu crio o meu mapa mental, aí eu vou e começo a escrever. E você pode colocar na metodologia por etapas, por tópicos, tá certo? E aí vai destrinchando cada uma das etapas como se fosse uma fórmula, para que outra pessoa, tipo, você estivesse dizendo assim, você vai pegar isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Então, você estivesse ensinando a pessoa a reproduzir aquilo que você pensou. Então, a metodologia precisa ter reprodutibilidade, seja numa pesquisa, seja numa revisão de literatura. Eu preciso pegar aquela metodologia do jeito que você escreveu, reproduzir e conseguir atingir o mesmo resultado que você atingiu. Tá certo? O cronograma vai ser feito a partir do prazo que você estima para conseguir concluir aquele projeto. Então, assim, por exemplo, num PIBIC você tem 1 ano. Então, você precisa programar todas as etapas da metodologia, daquilo que você se propõe a fazer para 1 ano, né? Então, você precisa saber, por exemplo, a pessoa que vai fazer o doutorado, né? Então, você procura
colocar como margem assim, eu tenho 2 anos para desenvolver a minha pesquisa. Uma pessoa que vai fazer um mestrado, aí eu tenho 1 ano para desenvolver minha pesquisa. E tenta colocar tudo, né, dentro de um tempo que seja viável. Então, isso vai ser importante, porque, às vezes, quando você descreve a metodologia e pensa no seu cronograma, você vai dizer assim, e não vai dar tempo. Qual é o exemplo? Por exemplo, no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre hepatite. E a minha pesquisa era qual era a prevalência de hepatites, né, B e C, as hepatites virais, em profissionais de odontologia. Aí eu dividi em 2 grupos, acadêmicos e dentistas formados. E aí, qual foi a bronca? A bronca que eu tinha, sei lá quantos dentistas na região metropolitana, né? E eu tinha um N muito grande. E se eu quisesse fazer em todos os dentistas de toda a região metropolitana, eu ia dar 4, 5 anos de curso e não tinha feito o rastreio nesses dentistas todinho. Porque você tem que levar em consideração que muita gente não vai querer assinar a sua pesquisa, não vai autorizar você. Então, você faz o que a gente chama de cálculo amostral. É você calcular o quanto de pessoas você precisa para que aquela sua pesquisa seja significante, seja representativa da população que você tem. Então, nesse cálculo amostral, eu descobri que eu precisava de 90 acadêmicos e 90 profissionais de saúde, 180 pessoas. Então, eu fui atrás de 180 pessoas, acadêmicos na Federal e na FOP, porque na Nassau nem existia na época, e profissionais eu peguei em consultório, liguei para alguns amigos, participei de congresso, fui atrás de coisas que tinha do governo, capacitações de dentista, não sei o que, para fechar 90 pessoas. Rodei muito, mas eu tinha um projeto que eu tinha, dentro desse projeto, 6 meses eu tinha calculado para fazer a coleta dos meus dados, que era justamente coletar sangue desse povo todinho, né? Não é todo mundo que chega aqui e diga assim, olha, eu preciso fazer uma coisa de hepatite, você, o que é que você precisa? Eu preciso coletar seu sangue. A pessoa não vai querer, isso eu não quero não. O que é que você vai fazer com esse sangue? Então, eu tenho que calcular também a quantidade de existência. Então, tudo isso tem que ser pensado, tanto na metodologia quanto no cronograma. Depois, que é para mim uma das etapas mais difíceis, é o orçamento. Por quê? Porque o orçamento tem que ser detalhado, desde o papel da impressora, da tinta da impressora, de passagem de transporte para eu conseguir fazer a coleta dos dados. Espera aí, só um minutinho que Igor colocou uma pergunta aqui. É bom botar quantitativo de pessoas para a gente mostrar a nossa ideia de quantitativo, né? Não entendi, porque não fica algo muito amplo e fica extenso, feito a senhora disse. Eu não entendi, Igor. Vê, deixa eu falar, tava com preguiça de falar. Mas Ô, assim, rapaz, a pessoa tá com preguiça de falar. quando a senhora tava falando essa parte de, por exemplo, 90 pessoas, aí a gente tem que, é ideal que a gente bote a quantidade de pessoas que a gente vai entrevistar ou vai testar para justamente não ficar algo interminável, né? Exato. Não só não ficar algo interminável, como ficar algo que seja possível transferir esse resultado para toda a população que você quer estudar, né? Então, assim, você precisa saber, por exemplo, no meu caso, né? Eu precisava, na época, ver quantos 1.000 dentistas tinham inscritos no CRO, quantos acadêmicos existiam nos cursos de odontologia da Federal e da UPE. E aí eu tinha que ter uma média disso aí, né, baseado na prevalência que a gente já sabia pela literatura, por isso que eu preciso fazer uma revisão de literatura. A gente já sabia que a prevalência de hepatite C, por exemplo, é em torno de 4% da população. Então, eu tinha esse dado, lancei numa fórmula de cálculo amostral, via quantas pessoas eu tinha, qual era a prevalência da doença e quantas pessoas eu precisava para fazer o meu estudo de forma que ele fosse relevante. Porque eu podia, veja, que não tem. Se eu chegar e disser assim, eu quero fazer
sei lá, a questão da hepatite mesmo, vou manter. Com os alunos de odontologia do curso da Uninasal. Aí eu vou e não me preocupo em saber quantos alunos de odontologia tem na Uninasal Recife, por exemplo, Graças. E aí eu só boto o seguinte, aí eu vou fazer com 5 alunos. Não, 5 alunos para ver se esses 5 alunos têm hepatite. Possivelmente eu vou achar que um deles tem um vírus da hepatite, pode ser que tenha, ou até não tenha nenhum, e eu vou dizer, eu não encontrei ninguém na Nassau com hepatite. Isso não é verdade, porque essa quantidade de pessoas que eu fiz o teste não representa a quantidade de alunos que tem da Nassau toda. Se a Nassau tem 500 alunos, sei lá, de odontologia, e eu preciso lançar nessa fórmula de cálculo amostral a quantidade de alunos, a prevalência da lesão, para poder eu pegar e ver quantos alunos eu preciso coletar, para poder isso ser representativo de toda a comunidade. Eu não sei se ficou claro. Mas essa quantidade, a gente, vamos dizer, tem uma ideia de, sei lá, 10% do pessoal a gente faz, ou 15, 20. Porque, feito a senhora disse, vamos dizer que são muitos alunos. Feito nas graças. Aí a gente, não, vamos dizer que não tenha tempo de coletar todos, de estudar todos para chegar ao resultado final. Mas é justamente isso que eu estou dizendo. Você precisa delimitar o seu objeto de trabalho, o seu tema, o seu objetivo, para aquilo que é viável para você. Se você já sabe que você tem um mês, por exemplo, para fazer todo o seu projeto, primeiro que nem existe isso, porque para comitê de ética demora horrores, mas se você tivesse, por exemplo, um ano, tá certo? Para fazer a coleta de dados. Você tem um ano para fazer essa coleta de dados. E você tem 500 pessoas, 600 pessoas, você vai ter que colocar dentro da sua coleta o que você, e dentro do seu objetivo, aquele número, e você vai ter que obedecer. Você vai ter que fazer, senão sua pesquisa não vai ter validação nenhuma, não vai ser válida aquela pesquisa, você não vai poder publicar, porque você não obedeceu a metodologia proposta, você não obedeceu o que o comitê aprovou para ser feito. Aí é onde vem o babado. Aí você diz assim, Uri, como é que eu faço para diminuir o meu número de pessoas? Você delimita melhor o seu estudo. Você pode simplesmente dizer o seguinte, ao invés de ser todos os alunos do curso de odontologia, você pode botar todos os alunos do 5º período de odontologia, os alunos do 5º ao 10º, os alunos que estão fazendo atividades de clínica, os alunos que estão fazendo atividade laboratorial. Você sai delimitando, cortando o seu grupo de alunos para que seu N seja menor. Conseguiu se entender? Mas uma vez que você se propõe a fazer aquilo ali e você tem um cálculo amostral, você precisa entregar o resultado daquilo que você se propôs a fazer. Não pode, eu disse que ia fazer com 300 alunos, mas aí eu não consegui, só consegui 100, tá bom. Não. Não tem como. A não ser que você redija uma justificativa para enviar para o comitê de ética, por exemplo, no caso de uma pandemia, né? Como foi agora. Vamos trazer para esse caso. Por exemplo, você fez o PIBIC no ano passado, segundo semestre do ano passado. E aí era para você ter esse ano todinho para executar o seu PIBIC. Mas não teve aula presencial. Você não tinha como coletar o sangue desse povo. Aí você vai precisar fazer uma justificativa para o comitê de ética dizendo que você não executou ainda o projeto, por quê? Por conta da pandemia, não foi possível fazer a coleta de sangue, não era viável, tal. Mas uma vez que você se compromete com a Plataforma Brasil, você tem que resolver o problema. Tá entendendo? Deixa eu ver aqui, Camila colocou aqui. Exemplo, eu pego 40 pessoas para análise, mas dentro dessas 40 eu escolho 20. Também não pode, né? Tem que fazer as 40. Depende, Camila, é isso que eu estou dizendo. Se o seu N, né? Se depois de você colocar o seu cálculo amostral e seu N era 40,
você precisa fazer 40. Se você só apresentar 20, está errado. Você precisa fazer o 40. Agora, o que você precisa é fazer a definição do seu grupo, né? O grupo de estudo. Quem é que você quer estudar? São todos os alunos da Nassau? É o aluno do quinto período? É o aluno do sexto período? É o aluno do quinto ao décimo? Então, por isso que tem que se pensar, não vai só dizer assim, a metodologia eu vou fazer assim, 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 assim. Aí se der, deu. Se não der, eu não vou fazer. Não pode. Entendesse? Igor, tu tinha levantado a mão, ou não? Foi. No caso dessa pergunta dela, ela poderia, na justificativa, dizer que seriam 40 pessoas, mais 20 ela faria, vamos dizer, um teste específico para fazer a comparação. Nesse caso, ela poderia fazer assim, né? Não, vê só, tu tá confundindo. Tu tá confundindo assim. É... Eu posso ter, eu acho que você está confundindo com aquela história de grupo controle e grupo que vai testar. Se sua metodologia tem um pessoal que é, por exemplo, eu vou testar. Pronto, eu falei para vocês da minha dissertação do mestrado, não falei? Semana passada, o negócio do rato. Então, eu tinha umas ratas que eu aplicava a droga e tinha umas ratas que eu não aplicava droga, eu aplicava soro, tá certo? E aí, se eu... Essa droga que desculpa, esse grupo de rata que eu aplicava a droga evoluía de uma forma. E esse grupo de rata que eu aplicava, que eu aplicava o soro, evoluía de outra forma, os fetos, né? Então, eu aplicava a droga num grupo e não aplicava no outro. Isso é uma coisa, é um tipo de metodologia. Eu só não posso dizer que eu vou fazer em 40 pessoas, mas aí eu não tive saco de ir para a faculdade, eu tive, sei lá, aí eu não fiz 40 não, só fiz 20, foi o que deu, é o que tem para hoje. Em metodologia eu não posso fazer isso. É isso que eu estou tentando explicar. Eu não sei se eu estou sendo compreendida, né, por Camila e por tu, Igor. Então, é diferente. Essa metodologia de aplicar uma coisa num grupo e não aplicar no outro é um tipo de metodologia, é uma forma que eu quero saber. Diferente de, eu tinha que fazer em 40 e desistir, não vou fazer 40 não, vou fazer em 15. Isso aí não pode acontecer. Professora. Oi? Diego. Oi, Diego. Tá. No caso dos estudos randomizados, Sim. eu tenho que definir esse número antes, ou durante, ou depois do projeto? Não, antes, nessa fase de metodologia. Na metodologia, eu já tenho que saber qual é o meu N. Para submeter o projeto, eu preciso ter esse N. Tem até, se você entrar na plataforma Brasil, existe inclusive a etapa. Quantos indivíduos, né? Vão existir grupos, grupo controle, grupo tratado, isso tudinho você tem que destrinchar na metodologia, na plataforma mesmo já. Isso já é pensado, já tem que ser definido. No caso, teria, por exemplo, um mínimo para ser aceito, nesse caso? Depende do desenho do estudo, Diego. Tipo, voltando ao exemplo da hepatite, né? Com os alunos da Nassau. Eu tenho 600 alunos da Nassau e tenho a prevalência de 4% de hepatite. Então, eu jogo, existe uma fórmula, tá certo? Você até pode procurar aí no Google, cálculo amostral. Você vai ver que existem fórmulas para fazer cálculo amostral. Qual é o seu N, qual é o nível de significância, quer dizer o seguinte, quanto seu projeto você quer que seja, que você possa expandir para toda a população, tá certo? E normalmente a gente bota aí com um nível de prevalência de 95%, tá certo? E aí você deixa esse cálculo, ele faz por ele mesmo para você ver qual é o N que você precisa ter. Então, você precisa definir quem é primeiro o seu grupo de estudo. Mais uma vez, são os alunos do quinto período, os alunos do sexto período, os alunos de odontologia da Nassau, os alunos que fazem atividade clínica, os alunos que não fazem atividade clínica.
Tá entendendo? Então, assim, eu preciso entender o que eu quero. Eu preciso determinar o que eu quero. Quem é esse grupo que eu quero? Pensando em quê? Primeiro, qual é o tempo que eu tenho para fazer isso? E qual é o trabalho que tem para fazer isso? Então, eu só quero perguntar ao povo. Pode ser uma coisa, eu posso só perguntar ao povo. Ah, eu vou perguntar, eu vou passar um questionário. O cara vai ter que fazer. Olha aí, esse explica e faz o cálculo. Pronto, esse site que a Camila colocou aqui. Quando você quer fazer um projeto de pesquisa, né? Ou, desculpa, uma pesquisa aplicável, né? Depois a gente vai falar sobre revisão de literatura, que aí é uma situação completamente diferente, tá certo? Que é, acho que basicamente o que vocês vão fazer para essa primeira prova, vai ser uma revisão de literatura. Então, nesse processo, né, de cálculo, eu preciso saber quem é meu público, Diego. O mais importante é saber isso. Sabe? Entende? Tenho fé que a gente vai fazer vocês entenderem um pouquinho mais essa questão de metodologia. Professora, Oi, querido. Egmont, Oi. no caso, a senhora comentou agora sobre uma pesquisa só de perguntas, sem assim uma interação invasiva com Sim. as pessoas pesquisadas. É necessário um comitê de ética se for só pergunta? Pior que sim. Pior que sim. Porque a gente está numa geração mimimi, né? Então, a pessoa pode dizer assim, ah, mas ele perguntou, por exemplo, ele perguntou meu gênero. Ah, gênero, eu masculino e feminino, sou cis, sou trans, sou não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. Então, isso aí me constrangeu. Me Entendi. constrangeu. Então, tá entendendo? Então, o comitê de ética, ele preza para que as perguntas não sejam constrangedoras e também pesa para que se a pessoa, por isso que a pessoa tem que assinar antes o TCLE, né? Antes eu não sei se você, eu vou até ver se eu tenho, se eu tiver eu repasso para vocês aqui mesmo. Uma pesquisa que eu recebi do pessoal do IMIP falando sobre a atuação odontológica em tempos de Covid. E aí, era uma ferramenta do Google já era aquele Google Docs que eu adoro, né? Aquela pesquisa do Google. Aí ele colocava, primeiro texto era justamente, ele explicava, você explica tudo da sua pesquisa. Tem que ter isso, o TCLE. Vantagem, desvantagens, quais são os riscos, se existe alguma coisa uma pergunta mais íntima. Você tem que explicar tudo nesse primeiro TCLE. E aí o pesquisado, no caso, né? Ele vai ler aquilo ali e vai decidir se ele vai fazer ou não o preenchimento do questionário. Aí se ele disser não, pronto, não, acabou, não vai fazer. E se ele disser sim, aí abre para as novas perguntas. Entendeu? Então, até um questionário eletrônico, eu preciso do TCLE. Entendi. E, consequentemente, o Comitê de Ética. Tem tudo, meu filho. A Professora, gente está preso Eita. a toda a geração mimimi. Eita. ô professora, Oi. nesse caso dos questionários, eu teria inicialmente que fazer a metodologia e definir meu objetivo. E aí, com isso, eu montava a pesquisa e só depois eu montaria, por exemplo, introdução, botaria o resto, né, do projeto em si, desenvolvimento, enfim, conclusões, essas coisas. Diego, responde. Me repete, porque eu não entendi tua linha de raciocínio. Diga aí de novo. Assim, para eu fazer esses questionários, Certo. inicialmente eu teria já que ter o projeto já todo escrito, ou então eu só precisaria, por exemplo, do objetivo que eu quero ter a conclusão que eu quero ter com essas questões, ou então e depois no final montar todo o projeto com as respostas. Não, vê. É assim, ó. Eu entendi agora o que é que eu não tinha entendido. Essa parte do projeto. O projeto, para eu fazer o questionário, para eu botar o questionário para você responder, o meu projeto tem que ter sido aprovado.
O projeto é o que é todo o planejamento que eu vou fazer. Eu preciso submeter na plataforma Brasil, ter a aprovação daquele projeto para depois fazer a pesquisa. São etapas distintas. A elaboração do projeto é uma, a submissão do projeto na plataforma Brasil, que é o Comitê de Ética, é outra. A aprovação desse projeto na plataforma Brasil vai depender. Eu preciso dessa aprovação para depois colocar esse questionário na rede ou no papel para você fazer. São 3 etapas diferentes. Eu preciso, para construir o projeto, ter esse questionário. Eu preciso fazer esse questionário, tipo, construir as perguntas. Quais são as perguntas que eu quero? Dizer qual é a plataforma que eu vou fazer. Se eu vou fazer ele físico, por exemplo, eu vou ficar lá na clínica, escola, na recepção com papel, né? E o paciente vai lá e assina e vai fazer. Isso é uma forma de metodologia. Mas, para eu fazer isso, todo o projeto já precisa ter sido aprovado no Comitê de Ética. Tu entendeu se respondi ou não respondi o que tu perguntou? Respondeu, entendi. Entendeu? Então, eu preciso fazer a introdução, eu preciso fazer a revisão de literatura, preciso fazer a justificativa, preciso fazer os objetivos gerais e específicos, preciso fazer a metodologia, preciso fazer o cronograma, preciso fazer o orçamento, preciso colocar todas as minhas referências, principalmente se eu vou reproduzir já uma metodologia, aí é que eu tenho que colocar mesmo as referências. Coloquei tudo, submeti esse projeto na... Camila colocou. Aí essas respostas colocar como no projeto. Não vai colocar. Projeto não tem resultado, não tem discussão. O que tem no projeto, possivelmente, é resultados esperados. O que é que você espera de resultado? Você não vai colocar o projeto, ele é antes, como eu disse a Diego, ele é antes de você aplicar o questionário. Depois que você aplica o questionário, é que você tem as respostas. E aí você pode escrever seus resultados e a sua discussão e a sua conclusão. Mas isso aqui é até antes de aplicar o projeto. Tu estás entendendo? De aplicar o questionário. A gente está falando de questionário, de aplicar a técnica ou de fazer qualquer coisa. Estás entendendo, Camila? Então, isso aqui, nada disso tem resultado, tem conclusão, não. Projeto não apresenta nenhum resultado. O máximo é você colocar o que você espera, quais são os resultados esperados, né? Aquilo que você espera que aconteça. Tá certo? Respondi? Certo. Então, qual é a diferença da plataforma Brasil para a plataforma Lattes? A plataforma Lattes é o seu currículo, tá certo? Tudo que você faz, tudo que você produz está na plataforma Lattes. Todo pesquisador, todo estudante tem que ter um currículo Lattes. É um saco. O meu, pelo menos, está bem desatualizado de tudo. Mas se você entra lá com o nome completo, você pesquisa a pessoa lá e você vê o que é que ela faz, o que é que ela publica, quem ela orienta, quais são as linhas de pesquisa, onde trabalha, o que faz, é o currículo, tá certo? E a plataforma Brasil é o comitê de ética. Então, você submete esse seu projeto na plataforma Brasil, ele vai direcionar você para o comitê de ética mais próximo da sua região. Então, assim, a Nassau tem um comitê de ética, então, se você está submetendo um trabalho da Nassau, ele vai encaminhar para a Nassau. Ou então, se o comitê de ética da Nassau não está funcionando, ele vai submeter para comitês de ética próximo a você, tá certo? E aí você fica se comunicando com esse comitê, com essa plataforma para ver até aqui, ó. Plataforma Lattes, né? Aqui à direita tem o buscar currículo, cadastrar currículo, né? Atualizar currículo. Então, você se cadastra aqui. É muito importante fazer isso. Se você não tiver o cadastro na plataforma Lattes, você não vai conseguir fazer a plataforma Brasil, que é essa daqui, que é o Comitê de Ética, né? Então, nesse daqui também, você precisa se cadastrar, ele faz um link com seu currículo Lattes, né? E aqui fica.
Aí, vamos lá. Eu queria ler aqui, deixa eu só mostrar aqui. Eu queria mostrar esses 2 resumos para começar a pedir a vocês para começarem a pensar como dupla nesse projeto, tá certo? Então, eu quero ler, vamos ler esses dois resumos aqui para a gente ver se a gente consegue identificar algumas coisas. Esse resumo aqui, ele não é um resumo estruturado, ele é um resumo contínuo, corrido, tá certo? Então, eu queria que vocês fossem, a gente vai ler, e eu queria que vocês fossem anotando onde é que começa, onde termina a parte de introdução, objetivo, metodologia, resultados, discussão e conclusão, tá certo? Bora fazer esse exercício, por gentileza, então vocês vão identificar, tá certo? Então, vou ler e depois a gente vai identificar. Então, o resumo é assim: nos dias atuais, os pacientes estão cada vez mais preocupados em ter um sorriso esteticamente favorável, que desenvolve dentes claros, bem alinhados e dentro dos padrões de beleza ditados pela sociedade contemporânea. Ter um sorriso bonito tem sido um referencial de saúde e sucesso e pode estar relacionado a uma melhor perspectiva de oportunidades sociais e até profissionais. Com essas exigências agregadas ao aprimoramento dos materiais, técnicas odontológicas e acessibilidade ao tratamento, os laminados cerâmicos passaram a ser uma ótima opção, pois se baseiam na ideia de recobrimento do esmalte dentário por uma fina lâmina cerâmica aderida ao dente, que permite estabelecer forma, mudar tamanho e corrigir pequenas falhas no posicionamento dos dentes. Além disso, atualmente, apresentam-se excelentes propriedades físicas, ópticas e do grau de biocompatibilidade que permite desenvolver a integridade biomecânica, estrutural e estética, e, quando bem indicados, proporcionam um tratamento altamente satisfatório, com maior longevidade e mínimo ou nenhum desgaste dos elementos dentários. Bom, esse foi o resumo, tá certo? Eu queria que vocês me dissessem o que foi que essa pessoa fez nesse trabalho. Qual foi o objetivo? Dá para dizer? Dá para dizer? Acho que Seria, não. seria mostrar a questão de lentes de contato, clareamento? Não, né? Não sei, não sei. Ela não Ela, disse que vai ela, fazer. ela trabalhou numa pessoa ou ela fez no laboratório? Eu acho que ela fez em Ela não falou. laboratório. Como é que vocês estão, Ela não falou, não. como é que vocês estão adivinhando isso? Não dá para ver, não dá para dizer não. Isso aqui é Eu o falaria, resumo. Ah, eu falaria que seria de laboratório, porque tem hora que ela usa. Cadê? Me perdi. Deixa eu achar aqui. Ela bota características, assim, é um resumo que Isso. bota características do tipo Aprimoramento de integridade materiais. biomecânica, etc, sei. E estrutura. como é que Isso. tu vai reproduzir isso? Olha, Oi. aí é complicado. Eu acho que ela não falou, não. O todinho, vocês estão falando dos laminados cerâmicos, como existe atualmente. Ela não diz onde, como ela vai fazer ou com quem ela vai fazer, não. Isso aí, para mim, é um esboço de alguma tentativa de introdução. Veja, é o esboço de uma tentativa de introdução. Isso aqui isso aí é um resumo que a gente pega às vezes para aprovar num congresso. Mandam assim. Como se fosse resultado só do material, né? Que ela não. Você não É sabe coisa o só descrevendo. objetivo. Você não consegue identificar o objetivo. Você não consegue identificar qual foi a metodologia que ela usou. Você não consegue identificar qual foi o resultado que ela chegou. Você não entende o que, é que ela fez, não é verdade? É verdade. Muitas vezes é assim que vocês, estou dizendo assim, alunos, né? Não é vocês da turma do sexto período. Muitas vezes é assim que vocês mandam para a gente o resumo. E aí recebe do professor, sim, mas qual é o objetivo? Qual é a metodologia?
Qual é a coisa? Por quê? Porque vocês acham que fazer o resumo, vocês, estou dizendo, mais uma vez, não é a turma do sexto período, que o resumo é você fazer um resumo sobre um determinado tema. Você resumir as informações mais importantes sobre um determinado tema. E isso não é o que é um resumo para colocar num congresso. Isso não é um resumo para a gente identificar o que você quer pesquisar. Agora, vamos ver a diferença desse aqui. Primeiro, que ele já é estruturado, ou seja, você consegue identificar introdução, objetivo, método, resultado, conclusão e palavra-chave. Então, vamos ler. A incidência do câncer de boca está aumentando no mundo. Evidências epidemiológicas mostram que o tabaco, o álcool e a exposição ao sol são os principais fatores de risco para essa neoplasia. A prevenção e o diagnóstico precoce constituem as melhores formas de reverter a situação. Objetivo: avaliar o nível de conhecimento dos acadêmicos do curso de odontologia e enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte frente ao câncer oral e, com isso, adquirir subsídios para o desenvolvimento de estratégias e ações educativas em saúde. Método: um questionário estruturado foi administrado para os 160 discentes matriculados no curso de enfermagem e odontologia, contendo questões relativas aos discentes, sexo, idade e curso, e relacionados à lesão, fatores de risco e procedimentos diagnósticos. Os dados foram analisados através de estatística descritiva e inferencial, com um nível de significância de 5%. Resultados: dos participantes, 48,8% afirmaram ter adquirido conhecimento sobre o câncer oral na graduação, sendo que 57,5% desconhecem o tipo mais prevalente e apenas 30% citaram a língua como região anatômica mais acometida. Observa-se que os estudantes de odontologia têm um conhecimento maior acerca do câncer bucal quando comparados aos de enfermagem, e esse conhecimento aumentou ao longo da graduação. Conclusão: o conhecimento sobre o câncer de boca mostrou-se consistente no tocante ao reconhecimento de alguns fatores de risco, características clínicas e procedimentos diagnósticos. Esses achados sugerem a necessidade de pensar em estratégias que promovam melhorias referentes ao conhecimento desses acadêmicos e palavras-chave. Então, vocês agora, lendo esse resumo, vocês conseguem entender qual era o objetivo? Sim. Agora sim. Sim. O que foi que ele fez? Foi o quê? Ele foi atrás do povo para ver se tinha câncer de boca ou foi um questionário? Foi para avaliar o conhecimento deles. Exatamente. Então, nesse resumo, você começa a entender o que foi que aquela pessoa fez. Você entende, ela contextualizou, né, o problema, vendeu o peixe dele, né, dizendo que da importância, né, que as evidências epidemiológicas mostram o tabaco e álcool como os principais fatores, que a prevenção e diagnóstico precoce diminui, né, essa propagação das lesões, falou do método utilizado, que era um questionário, disse o número de pessoas entrevistadas, de que grupo era, né, aquilo que a gente falou, é de odontologia e de enfermagem, ele delimitou aqui. Os resultados foram bem objetivos e aí a conclusão precisava responder ao objetivo. Então, o objetivo era avaliar o nível de conhecimento dos acadêmicos. Tanto é que na conclusão ele começa: o conhecimento sobre o câncer de boca mostrou-se inconsistente. Então, ele avaliou e viu que era inconsistente. Tá vendo como a conclusão responde ao objetivo? Vocês conseguem ver isso aí? Então, esse resumo aqui é um resumo que a gente consegue entender e pensar. Ah, eu quero ler. Se eu for fazer um estudo semelhante, é um resumo que me faz selecionar esse artigo para ler e para usar no meu artigo. Concorda comigo? Porque esse aí eu estou sabendo do que ele está falando já pelo resumo. Ficou claro isso, gente? Ficou. Então, o resumo que eu quero que vocês façam é isso aqui. Só que é uma revisão de literatura, que é o que a gente vai ver depois. Tá? Quero que vocês deixem estruturado. Oi.
antes de tu passar, volta aí, por favor. Não sei se em todos a gente vai seguir isso, mas eu percebo que em alguns artigos eles sempre usam entre 3 e 5 linhas cada parágrafo. Isso é uma coisa que a gente faz sempre ou vai depender do tipo de artigo que a gente está fazendo ou, sei lá, o projeto? Vê só, Igor, no caso do resumo, o que é importante é eu saber que eu vou ter um limite de linhas e um limite de caracteres, um limite de palavras. Isso é determinado pela revista, isso é determinado pelo edital. Por exemplo, o edital do Congresso diz que o resumo tem que ter 500 caracteres. O resumo diz, o edital diz que tem que ter 900. Tem que ter de 900 a 1.200. Então, quem vai determinar isso é a revista ou como é que chama? O evento, tá certo? Agora, o que eu preciso ver é qual é usar de sabedoria para colocar espaço em quem precisa de espaço. Normalmente, quem precisa de mais espaço, ou seja, de linhas, é resultado, discussão e conclusão, né? Resumo. Peraí, professora, caso passe de 1.000 caracteres, ele fica caracterizado como? Não entendi, Rayane. Se ele continua a ser um resumo? Desculpa, Rayane, eu não entendi. Isso, ele continua sendo um resumo. Normal. Normal. Viu? 1.000 caracteres a gente pensa que é muito, mas não é muito não, vice? É pouco. Professora, Oi, estou precisando de uma ajuda em relação a isso. Por exemplo, diga. eu estou com um relato de caso para Hum, enviar no Congresso. E lá no edital, ele estava pedindo palavras-chave. certo, E eu só tenho os descritores. certo. Como é que eu ajusto isso daí? Não ajusta, você coloca a palavra-chave, o descritor. Lembra aquela história que eu falei semana passada? Todo descritor é uma palavra-chave, mas nem toda palavra-chave é um descritor. Então, você pode colocar os descritores como sendo palavra-chave, não tem problema nenhum. Ah, tá certo, então. Zero Beleza. bronca, é até melhor, Show. viu? Então, esse aqui, sim, respondendo. Então, usar com sabedoria o espaço, o número de caracteres, para que você possa ter espaço onde é necessário. Obviamente que a introdução você pode usar, como o Igor está falando, 3 linhas. O objetivo, às vezes, uma linha só. Tem resumo que ele nem pede introdução, já vai para o objetivo. A metodologia, às vezes, quando a metodologia é mais complicada, você precisa mais de espaço. Então, quem vai definir quantas linhas vai ser usada em cada local é você. Mas pensando justamente nisso, né? Em definir, em separar de forma mais sábia o seu resumo, né? Esse aqui é um outro tipo de resumo que eu vou ler para vocês verem que esse, por exemplo, é um resumo que não tem introdução. Ele já começa com objetivo. O trabalho tem por objetivo revisar a literatura contemplando a atualização dos conceitos atuais sobre a leucoplasia oral e suas repercussões clínicas, material e métodos. Foram selecionados artigos científicos publicados entre os anos de 2010 e 2019 através dos bancos de dados Medline, PubMed, Lilacs, né, utilizando como palavra-chave leucoplasia, carcinoma de células escamosas, desordens potencialmente malignas, lesões pré-malignas, terminologia. Foram selecionados 30 artigos em português e inglês em sua versão completa. Resultados. Termo leucoplasia deve ter sido usado para identificar placas brancas com possibilidade de malignização, excluindo outras doenças ou desordens conhecidas que não demonstrem um risco aumentado para o câncer. Conclusão. Concluiu-se que os conceitos sobre leucoplasia oral dentro das desordens potencialmente malignas inserem o potencial de transformação maligna, ressaltando a importância do reconhecimento e diagnóstico precoce. Palavras-chave, tal. Gente, vejam bem. Esse é um resumo que, apesar de estar estruturado, ele é um resumo confuso.
Veja a sensação que você teve ao eu terminar de ler aquele resumo que eu coloquei no meio e ao terminar de ler esse daqui. Isso eu estou falando por mim. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Na hora que eu terminei de ler essa primeira vez assim, eu disse assim, peraí, eu não entendi, deixa eu ler de novo. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. É um negócio que é mal escrito. Vejam só. O trabalho tem por objetivo revisar a literatura, contemplando a atualização dos conceitos atuais sobre leucoplasia oral e suas repercussões clínicas. Gente, atualização dos conceitos atuais, né? A atualização dos conceitos. Então, muitas vezes você até faz um resumozinho estruturado, mas você não lê aquilo que você escreve para que você escute, leia alto, para que você escute, né? O que você está falando, o que não bate, né? Então, esse critério é importante para você também fazer um resumo bem feito. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, particularmente, tá certo? Eu não gosto de colocar a metodologia empregada no resumo, no objetivo. Então, a metodologia empregada foi uma revisão de literatura. Ele já coloca no resumo, né? Lembra daqueles verbos que a gente viu, né? Aqui, ó, que a gente colocou no objetivo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ui, perdão, voltei demais. Então, esse objetivo dessa pessoa aí, nesse último resumo, ela queria examinar as coisas mais atuais, né? Então, ela queria compreender. Então, ela podia colocar só esclarecer, examinar, explicar, identificar, tantos verbos que você podia colocar, né? E colocava assim, explicar, né, os conceitos atuais sobre leucoplasias orais e sua repercussão clínica. Pronto, acabou o objetivo. Aí, quando você fosse falar no material e método, aí você diz, trata-se de uma revisão de literatura, porque é nesse local que você vai falar da metodologia que você usou. Então, particularmente, isso aí sou eu, tá? Não gosto de colocar no objetivo a metodologia. Então, eu começaria com isso aí. É uma revisão de literatura, né? Uma coisa importante, isso aqui é basicamente uma fórmula de bolo que você tem que replicar, né? Toda revisão de literatura você tem que ter essas informações, né? Primeiro, colocar o período de tempo, né? No caso aqui dele, de 2010 a 2016, que você selecionou os artigos. Então, se você está em 2020, você não vai usar de 2010 a 2016. Você obrigatoriamente tem que vir até 2020, porque se você está revisando a literatura, precisa que essa revisão chegue até o ano que você está. Você não pode revisar a literatura até 2010, até 2016. Mais uma vez, a gente está falando, uma revisão de literatura, por exemplo, sobre Covid, a quantidade de artigos que já foram publicados só nesse ano passado ninguém se falava sobre Covid. Aí você chega para mim e diz assim, eu quero fazer uma revisão de literatura até 2019. Adiantou o quê? A gente está numa época que a geração de informação é muito grande. Então, eu preciso entender que se eu vou fazer uma revisão de literatura, ou seja, eu estou revisando o que está sendo escrito sobre aquele conteúdo, eu preciso revisar até o ano que eu estou. Tá certo? Então, essa fórmula de bolo você tem que colocar, primeiro, na material e método, né? Que foi uma revisão de literatura, que os artigos científicos foram avaliados, né? Publicados entre os anos de 2016, por exemplo, até 2020, né? Dizer quais foram as fontes que você utilizou, ou seja, os bancos de dados. Normalmente são esses mesmos, né? Esses três. Medline, PubMed e Lilacs tem que estar, né, também em parênteses, né, descrito, né, o que significa, né, por extenso aquela sigla. Dizer quais são as palavras-chave, ou melhor ainda, os descritores utilizados, né? Outra coisa que você precisa colocar quais foram os critérios de inclusão. Quer dizer, você só selecionou revisões de literatura, você só selecionou caso clínico,
você precisa determinar também o idioma. Então, assim, se você pesquisou artigos em português, inglês e espanhol, só em português, só em inglês, tá certo? Então, eu vou escrever aqui no chat o que você precisa lembrar. Então, primeiro, colocar, né? Se quem for trabalhar com revisão de literatura, primeiro dizer que é uma revisão da literatura. Depois, você precisa dizer o tempo, né? Principalmente até 2020, porque quem vai fazer revisão de literatura para a primeira prova precisa saber que vai pesquisar até 2020. Depois, você pode, a base de dados, né, que você pesquisou. Google não é base de dados, viu, gente? Google não é base de dados, Google é um buscador, tá? Google é um buscador, Bing é um buscador, Google não é base de dados, tá? Existe uma discussão se o Google Scholar, né, o Google acadêmico, é uma base de dados, mas ainda não foi determinada assim pela ciência se é ou não, se considera ou não. Depois, o idioma pesquisado, tá certo? Descritores, certo? E o critério, né? Porque normalmente você vai ler aqueles artigos que estão publicados na íntegra, né? Ou, no caso, seriam tipos de estudos que você usou, se foram só revisão de literatura, se foram revisão de literatura e relatos de caso, né? E... Oi? Rapidinho. Hum? Quanto ao idioma, a gente precisa botar nas duas línguas, por exemplo, tipo, tem que botar o inglês também. Não obrigatoriamente. Você pode dizer que você só pesquisou em português. Entendi. Entendeu? Mas isso aqui é aquela formulazinha de bolo que eu disse, né? E os artigos que estão disponíveis na íntegra, quer dizer assim, na sua forma completa, né? Porque tem muitos artigos que só estão disponíveis em só o resumo, você não tem acesso. Então, se você não tiver nenhum Sci-Hub aí para destravar os artigos, né? Você vai só colocar esses artigos disponíveis na íntegra. É porque tem muitos artigos, assim, que eu vejo que eles botam eles fazem isso, né? Botam o resumo normal em português e bota um tópicozinho embaixo com, sei lá, até mesmo as palavras-chave em inglês, ou até fazem Sim. O abstrato, né? O abstrato, isso. Mas aí não tem problema. Oi, tem diga. problema. Perdão. Não, você ia perguntar se é obrigatório, se não é, mas não, né? Não, o que importa é que você não leia só o resumo, né? Que você leia o artigo. O resumo ele é feito para você selecionar o artigo para você ler, né? Você não vai fazer o seu trabalho mediante leitura só de resumo, né? Você precisa colocar eu até botei a dica aí, ó, Sci-Hub para destravar artigo. Então, você pega o DOI, o número de artigo, as coisas e coloca nesse site, Sci-Hub, e aí ele destrava o artigo. Certo? Outra coisa importante, vocês estão vendo aqui que não existe em nenhum desses artigos, desculpa, em nenhum desses resumos, referência. Não se coloca aquele chamamento, aquele númerozinho segundo fulano de tal, não sei o que, isso não se coloca no resumo, tá? Não se coloca. As referências são colocadas abaixo do resumo. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que aqui na última frase da metodologia dele, ele também coloca, dele que eu tô falando do resumo, tá? Ele coloca aqui, foram selecionados 30 artigos em português e inglês na sua versão completa. Foram selecionados, o negócio do 30 artigos, para mim, 30 artigos já é resultado. Ele podia ter colocado, foram selecionados artigos em português e inglês em sua versão completa. Nos resultados, você diz, 30 artigos foram lidos, foram estudados 30 artigos. Então, esse termo
30 artigos aqui para esse resumo já é resultado. Da mesma forma que revisar a literatura está no objetivo e é metodologia, 30 artigos está no método, mas é resultado. Então, presta atenção. Você dizer, depois daquela metodologia, quantos artigos você selecionou, é resultado. Tá certo? E aí, mais uma vez, fechar direitinho a conclusão com o objetivo, né? Ler a conclusão para ver se responde ao objetivo, né? Gente, então, com isso aqui e com esse passo a passo que eu dei aqui no chat, eu gostaria que vocês começassem a pensar, né, no resumo de vocês. E aí, na próxima aula, eu gostaria que as duplas trouxessem o tema, o objetivo e a metodologia para a gente debater aqui, tá certo? Então, tarefa de casa. Tá aqui. Aí, vou botar até aqui, né? Para a dupla. Vamos entregar objetivo, metodologia e, obviamente, o tema, né? Deixa eu botar aqui tema, objetivo e metodologia. Não é título, é o tema, né? Você vai estar pensando ainda no título, não precisa. Eu quero só o tema, a metodologia e o objetivo, ok? Pessoas, falem comigo. Ok. Certo, professora. Ok, bota no grupo de WhatsApp da turma, porque o povo esquece, o povo não vê, não sei o que, não sei o que, sei o que, sei o que lá. Então, na Ok, professora. próxima semana eu quero que vocês me entreguem isso. A gente vai seguir com outras coisas, mas eu já quero que vocês vejam para a gente corrigir essa metodologia e esse tema, tá? E o objetivo também. Pronto? Vivos? Vivos e com fome. E é. Tá certo. É assim mesmo. Eu poderia ir até as 12h40, viu? A gente sabe, sim, senhora. Sim, eu poderia. Entendeu? Mas aí, como eu tô deixando essa tarefa de casa. Sim, gente, já que Uli, chegou. Só. Peraí, só um minutinho. Diga diga. aí, logo. Não, diga, é porque eu Não, vou falar diga. sobre os temas. É porque eu queria saber se é pra gente entregar no dia da aula ou antes. Porque se ela Não, disse no dia da é na aula. próxima aula. Pronto, beleza. No dia da aula. Eu quero justamente, vou chamar vocês e a gente vai conversar sobre isso. Entendi. Tá? Olhe, eu comecei a falar isso no início da aula e eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de colocar os temas e as duplas e os interesses. Eu fiz um primeiro rascunho, tá aqui, não sei se está dando para ver. Eu fiz um primeiro rascunho a partir das duplas, as duplas estão aqui, né? Por sinal, a dupla Ednairan, Marília e Maiari vai ficar junto com Débora Dutra e Tainã, porque Débora Dutra botou assim, somos novatas nas graças, não achei outra turma, dupla, sei lá, alguma coisa assim. Então, esse povinho, Débora Dutra e Tainã Caroline, se junte com Ednairan, Marília e Maiara e Caroline para vocês vão ser a dupla número 2, tá? Vai ser aqui. E aí os temas que vocês pediram muito difíceis de juntar. Então eu estou tentando. Oi? Tema muito viajado. Não, não é viajada, é porque assim, aí bota prótese Resina. prótese com farmaco, com pério e patologia óssea, com laser, com É porque assim, implante. Uli, Aí eu parece que fiquei todo doida. mundo pensou que era pra gente, tipo, sugerir 3 temas e a senhora
tipo, ia fazer um sorteio, sabe? A gente não sabia que ia ser associado, pelo menos eu não lembrava. Eu estou tentando associar para que no dia a gente tenha a mesma linha de raciocínio, né? Porque senão a gente vai ficar doido. Vai falar sobre uma coisa. Uli, tu Oi. pode, tipo, sugerir, eu sugeri, no caso, tu pode juntar pério com farmaco, entendeu? Eu estou tentando juntar, assim, pério com implante. Aham. Assim, uma coisa que tem a correlação com a outra, tá entendendo? Porque senão, assim, vai ficar meio complicadinho. Mas eu acho que eu já estou conseguindo. É só porque tem umas... Por exemplo, tem sistema adesivo, preparo em prótese e tem urgência. Entendeu? Assim, Complica. Difícil mesmo. sabe? Aí eu estou tentando ajustar. Porque o que eu queria é que cada um que pediu para estudar aquele tema, que estudasse efetivamente, né? Então, assim, a pessoa que estudou, que pediu para urgência, que visse urgência, não fosse ver, por exemplo, endodontia. Entendeu? Então, assim, eu estou tentando fazer esse joguinho aí tá meio difícil, mas eu vou conseguir. Tenho fé que daqui para o fim da semana eu consigo. Lilian colocou, Uli, tô sem dupla, sou inclusão. Pior de tudo que não tem dupla. Tá todo mundo junto. Não, tem uma dupla, tem uma pessoa que tá um trio aqui. Peraí. Peraí. Tem um trio. Peraí, viu? Beatriz e Letícia Costa. Aí tem Juliana Ferreira, Jennifer Lira e Vitória Regina. Por gentileza, entre em contato com Lilian Natália para poder fazer uma outra dupla aí, vocês. Qualquer uma daí vocês. Beatriz e Letícia, Juliana, Jennifer e Vitória. É o único que está um trio. Na realidade, o trio é Juliana Ferreira, Jennifer Lira e Vitória Regina. Uma das três, por gentileza, procurar Lilian Natália. Viu? Não dá para ficar em trio, porque se com dupla um já fica sem trabalhar, com trio ficam dois, né? É mais difícil. Ok, povos. Tudo certo? Uli, esse preparo que você quer para a próxima aula, você quer no Word ou feito à mão mesmo? Eu quero que você escreva, porque a gente vai debater aqui, entendeu? Você pode botar num documentinho aqui no Word, se você tiver no computador, ou então escreve, porque aí eu quero só que a gente debata em conjunto sobre isso. Certo? Mais alguma dúvida, povo? Ué, tem um povo da turma A que tá tão caladinho, que costumava falar tanto. Professora Egmont, Diga. caso o tema, é porque eu não sabia que aquele tema que a gente passou seria para fazer já esse trabalho de pesquisa. Não Sim. sei se faria. A gente tem uma opção ainda de procurar outro ou a gente teria que ficar com aquele? Não, Egmont, é assim, são duas coisas diferentes, né? Para esse trabalho da primeira, que é a prova, né? Da primeira unidade, que a gente vai começar a construir juntos a partir da próxima aula, você vai definir seu tema, não tem problema nenhum. O tema é livre, como eu disse. Você pode se juntar com o Diego e pensar no tema, não tem problema nenhum. O tema dos seminários, que é o que vai acontecer depois, é que vai ser, é que eu vou determinar, entendeu? Aí, de Ah, acordo com o que vocês colocaram lá naquela enquete. entendi. Então Entendeu? esse é outro trabalho, né? Outro Outro tema. trabalho. Exatamente. Ah, entendi. Obrigado, professora. Tá certo? Nada. Tudo certo? Tá tudo bem? Então vamos embora. Bom almoço, boa semana. Quarta-feira a gente se vê de novo, tá bom? Beijo para vocês. Beijão, até quarta. Até quarta. Até quarta, professora. Um beijo. Beijo para vocês. Boa semana. Tchau, tchau, prof. Boa semana para você também.
Tchau, queridos. Obrigado. Boa semana.